Olá, boa tarde, boa quinta-feira, no ar Boletim Primavera. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e o ex-presidente da Conmebol, o paraguaio Juan Ángel Napote, foram considerados culpados por associação para delinquir fraude bancária e lavagem de dinheiro durante julgamento do escândalo de corrupção que sacudiu a FIFA. O júri de uma corte de Nova York considerou o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e o ex-presidente da Conmebol, paraguaio Juan Ángel Napote, culpados por associação para delinquir, fraude bancária e lavagem de dinheiro. A condenação ocorreu no julgamento do escândalo de corrupção que sacudiu a FIFA. O fato de ser o FIFA Case e ter tantas pessoas envolvidas, isso aí eventualmente pode ter pesado na decisão dos jurados. Marim, que comandou o futebol brasileiro entre março de 2012 e maio de 2015, foi declarado culpado em 6 dos 7 delitos dos quais era acusado, por aceitar subornos em troca de contratos de transmissão e marketing em jogos da Libertadores e da Copa América. Foi determinada a prisão imediata dos condenados. A defesa de Marim vai entrar com recurso por causa da idade avançada e dos problemas de saúde dele. Claro que o objetivo imediato é fazer com que ele possa esperar o apelo em liberdade. Nós entendemos que isso daí foi uma ação que não tem uma justificativa de fato, tendo em vista a idade, tendo em vista as condições físicas dele, tendo em vista a impossibilidade dele se locomover. O brasileiro de 85 anos toma medicamentos para depressão e hipertensão. A soltura de presos neste final de ano e outras decisões polêmicas acentuou a divisão existente dentro do Supremo Tribunal Federal. Um levantamento feito com dados obtidos via Lei de Incentivo à Informação revela uma roleta russa na corte, uma vez que a decisão parece depender mais da turma ou do relator do que da própria lei. Só nos últimos dias, antes do recesso do Judiciário, foram inúmeras decisões polêmicas no Supremo. A decisão por 5-4 de tirar do juiz federal Sérgio Moro parte da investigação sobre políticos do PMDB, a de soltar investigados na Lava Jato, a decisão do ministro Gilmar Mendes em caráter liminar que a polícia não pode cumprir mandato de condução coercitiva sem que o investigado tenha sido anteriormente convocado a depor e a ordem de cumprimento imediato da pena do deputado federal Paulo Maluf. Um excesso de decisões monocráticas e de resultados apertados, que, segundo especialistas em direito, reforçam a interpretação de uma corte dividida, muitas vezes contraditória e imprevisível. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, publicada nesta segunda-feira, mostra o quanto as duas turmas do Supremo Tribunal Federal têm entendimentos divergentes sobre a concessão de habeas corpus, que são pedidos de liberdade após a prisão. Enquanto a primeira turma é favorável, total ou parcialmente, a 16% dos pedidos, a segunda turma decide pró réu em 40% dos casos. Os dados analisados são referentes a julgamentos entre junho de 2015 e outubro deste ano. O levantamento mostra também que a primeira turma avaliou que 489 pedidos de liberdade não tinham mais razão de serem analisados pela Corte, enquanto a segunda turma teve a mesma decisão apenas 3 vezes. A sondagem revela ainda que 89% das decisões finais sobre habeas corpus foram monocráticas. Das 16.403 ações julgadas, mais de 14.000 foram por decisão de apenas um ministro. Integram a primeira turma os ministros Marco Aurélio Mello, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e a ministra Rosa Weber. Na segunda estão os ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Para um ex-ministro do STF que não quis se identificar, é uma tradição a segunda turma conceder mais habeas corpus do que a primeira. Uma das explicações, segundo ele, seria que os ministros mais experientes estão no segundo colegiado, com exceção de Marco Aurélio Mello. Com o julgamento do mensalão, o regimento das turmas foi alterado, com o objetivo de desafogar o plenário. Os colegiados ganharam mais protagonismo e, em 2014, passaram a julgar ações penais contra congressistas, casos relacionados ao presidente da República e a seu vice, aos presidentes da Câmara e do Senado, a ministros da Corte e ao Procurador-Geral da República são competência do plenário. Para especialistas, essa discrepância nos julgamentos finais das duas turmas revela o que eles chamam de roleta russa.
E a consequência disso seria uma insegurança jurídica e a falta de legitimidade da Corte, uma vez que a decisão depende mais da turma ou do relator do que da própria lei. Advogados de políticos investigados da Lava Jato também fazem uma crítica a essa distorção de decisões. Eles afirmam que há uma clara divisão dentro do Supremo Tribunal Federal. E até ministros do STF já reconheceram essa disparidade. Os jogadores do Tigre se reapresentaram ontem no centro de treinamentos do clube. É o tricolor iniciando a preparação para a temporada 2018. E olha que tivemos novidades. Aos poucos, a equipe que vai defender as cores tricolor vai ganhando forma. Com algumas contratações e os jogadores que permaneceram no clube, o Criciúma se reapresentou hoje, quando iniciou os trabalhos para a temporada 2018. Nós estamos trabalhando na montagem. A montagem ainda tem a possibilidade de mais 3 jogadores chegarem por aí, né? O que acontece é que nós temos uma restrição orçamentária que nos impede assim, um avanço nesse primeiro momento. Nós estamos fechando esse orçamento, nós estamos justo com ele, mas vamos continuar observando e, evidentemente, tudo o que a gente faz, todas as contratações e até mesmo aqueles jogadores que aqui estão, o desempenho, a gente espera o melhor desempenho possível, mas às vezes não acontece por circunstâncias. Eu sempre, quando o jogador não consegue desenvolver o seu futebol, desenvolveu bem no clube e tal, chegou aqui e não jogou, é porque alguma circunstância não favoreceu ele. Então isso pode acontecer com qualquer jogador que está aqui. Ainda existem algumas negociações que não tiveram um quadro definido, como é o caso dos jogadores Elvis e Lucas Coelho. O Elvis está em stand-by, né? Agora o Lucas Coelho está mais avançada. É uma negociação que, como ele tem contrato até 31 de janeiro, tem um impacto interessante contra o Criciúma, porque a apresentação só se daria em fevereiro. E aí nós perdemos, sei lá quantos jogos, 5 jogos, 5, 6 jogos, né? Então essa é uma situação que a gente está avaliando e está tentando inverter, ou melhor, converter a nosso favor. Agora não é simples, então por isso uma demora maior em relação a esse jogador e talvez, como eu já referi para vocês, se isso não acontecer nós temos que ter o plano B. Já o jogador Marlon, que está no Fluminense, tem um futuro incerto, já que o contrato vai até o dia 31 de dezembro. É onde encerra a opção do Fluminense em fazer a compra dos direitos federativos do Marlon. Então não se pode falar absolutamente nada nesse momento, tem que esperar isso. Agora a gente pode tentar intuir alguma coisa que esteja acontecendo, né? O Fluminense já se manifestou dizendo que vai fazer a opção, vai cumprir o que está no contrato. Mas ele tem dito isso há bastante tempo. E a gente está imaginando que eu acho que ele não vai conseguir fazer. Agora um assunto que está dando o que falar é sobre o atleta Roger Guedes, que estava emprestado para o Palmeiras e ainda pertence ao Criciúma. Só que o jogador foi oficialmente contratado pelo Atlético Mineiro hoje, emprestado pelo time paulista, mas sem nenhuma consulta à direção do Criciúma. O Criciúma ficou, vamos dizer assim, constrangido com o que foi feito. Porque o Criciúma detém 75% do jogador e não recebeu nem assim uma consulta, uma explicação. Olha, vamos fazer por esse motivo. E o Criciúma poderia se manifestar, não faça, não faça, eu gostaria que não fosse assim. Então isso não foi feito. Então o presidente está tomando a frente disso. E para montar uma equipe competitiva com um orçamento tão apertado, é necessária muita criatividade para atingir as metas estabelecidas pelo clube. A criatividade está na montagem do elenco, não numa contratação específica, né? Tu tem que, quando tu recebe as determinações do clube em relação ao orçamento, né, com um objetivo muito claro, o Criciúma tem que voltar a ser o Criciúma que é conhecido historicamente no Brasil inteiro como um clube que tem um desempenho muito acima do que está tendo. Tu tem que fazer com que o teu time ande dessa maneira. A criatividade está na montagem, nessas pequenas coisas, né? Uma contratação bombástica, vamos dizer assim, que todo mundo pensa na criatividade em trazer alguém que vai encher o porto, como se diz, né? Ela é muito mais um trabalho de marketing importante de ser feito, quando se pode fazer, do que uma contratação criativa. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco, às 7 da noite, no Informe Região. Até lá!